Boa noite a todos. Meu nome é Sérgio Michihiro do Nascimento Maeda. Sou aluno do programa de mestrado e doutorado pela Universidade Federal Fluminense e esta apresentação trata-se de um requisito da disciplina Desenvolvimento de Ferramentas Computacionais de Apoio à Tomada de Decisão, cursada no Instituto Militar de Engenharia e ministrada pelo professor Dr. Marcos dos Santos. Nela, iremos abordar o artigo Avaliação Edafoclimática e Econômica de Regiões para o plantio de mogno africano no Brasil, uma análise à luz do método Electrimor. Este é o sumário que iremos seguir, composto por introdução, objetivo, procedimentos metodológicos, aplicação do método Electrimor e discussão dos resultados. Segundo aponta o projeto de mapeamento anual da cobertura e uso do solo no Brasil, o MapBiomas, no seu relatório de 2019, o desmatamento no país consumiu 1.218.708 hectares, cerca de 12.187 km² de vegetação nativa. Desse total, mais de 60% ocorreu na Amazônia, que computou cerca de 770 mil hectares devastados. Em ordem de desmatamento, as taxas dos demais biomas foram Cerrado, 408 mil hectares, Pantanal, 16,5 mil hectares, Caatinga, 12 mil hectares, Mata Atlântica, 10,6 mil hectares e, por último, Pampa, com 642 hectares devastados. Ainda, de acordo com o relatório, os biomas da Amazônia e do Cerrado representaram juntos cerca de 96,7% da área desmatada detectada, sendo que os estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas responderam por mais da metade desse total. A figura apresenta a localização dos alertas de desmatamento nos biomas brasileiros em 2019. Para a compilação deles, foram utilizados dados de monitoramento via satélite dos sistemas DT, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, para a Amazônia e o Cerrado, o SAD, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, para a Amazônia, e o GLAD, da Universidade de Maryland, para os biomas Pampa, Pantanal, Caatinga e Mata Atlântica. Além das medidas de controle, monitoramento e fiscalização ambiental, no intuito de coibir o desmatamento ilegal, há outras formas que visam, por exemplo, a recuperação de áreas degradadas por meio de reflorestamento da mata nativa, o manejo sustentável das florestas por meio de iniciativas de conservação, o uso sustentável da sua biodiversidade, dentre outros. Nesse contexto de medidas para mitigar o desmatamento florestal, bem como de proporcionar um maior desenvolvimento social, o plantio de florestas comerciais se apresenta como uma alternativa importante, pois, além do potencial de desenvolvimento econômico da região onde é inserida, possui um forte viés ambiental, uma vez que participa aumentando a oferta de madeiras no mercado, contribuindo, assim, para diminuir a pressão da exploração de determinadas espécies naturais, especialmente as que estão sob riscos de extinção. De acordo com o Instituto Brasileiro de Florestas, o IBF, as florestas comerciais são plantios organizados de determinada espécie, visando a elaboração de produtos madeiráveis e não madeiráveis, além de derivados, para atender uma demanda específica do mercado. Floresta de pinos e eucalipto são exemplos de florestas comerciais para fins de produção de energia ou celulose. Entretanto, o mercado também necessita de madeiras mais duras e resistentes para a fabricação de móveis finos, estruturas para moradias e embarcações, por exemplo. Bom, o objetivo. Com base no exposto, este artigo tem por objetivo selecionar, mediante a utilização da ferramenta de auxílio multicritério no processo de decisão Electrimor, as regiões do país mais adequadas a serem empregadas no plantio do mogno africano do gênero Caia e espécie Ivorensis. Na análise, foram consideradas 7 regiões de diferentes estados, onde há registros de plantio da espécie em questão. Foram selecionados Rondônia, Tocantins, Goiás, Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, sendo esses estados avaliados à luz dos seguintes critérios: índice pluviométrico, temperatura média anual, média do valor total do imóvel e infraestrutura logística presente na região para o escoamento da produção. O mogno africano é composto por um importante grupo de espécies de elevado potencial madeireiro,
sendo as caia anthotheca, caia grandifoliola, caia evorensis e senegalensis as de maior interesse comercial. A espécie caia evorensis ela possui rápido crescimento, madeira com uso consolidado e elevada cotação no mercado internacional. No Brasil, a idade média para o corte raso, ou seja, o corte final, encontra-se entre o 15º e o 20º ano. A produtividade média encontra-se por volta de 400 metros cúbicos por hectare, baseando-se em um plantio com espaçamento de 4 metros por 3 metros e desbastes parciais, ocorrendo aos 6, 9 e 12 anos, resultando em uma densidade final de 300 árvores por hectare no corte raso. De maneira geral, as árvores elas atingem grandes dimensões, com altura variando de 30 a 35 metros, podendo chegar a altura superior a 60 metros, e o tronco podendo atingir 2,10 metros de diâmetro à altura do peito. A ocorrência natural da caia evorensis ela engloba regiões tropicais úmidas de baixa altitude da África Ocidental. A espécie ela tem sua origem em países da costa oeste da África, os quais apresentam características edafoclimáticas semelhantes a algumas regiões brasileiras, o que pode explicar a adaptação fisiológica dessa espécie no Brasil. Nesta tabela, nós podemos observar os dados compilados dos países africanos que possuem a maior densidade da ocorrência natural da espécie evorensis, no que tange a precipitação média anual, a temperatura média anual, a temperatura máxima e mínima, além do clima e tipo de solo no qual são encontradas essas espécies. O zoneamento edafoclimático ele é fundamental no balizamento para as tomadas de decisões, uma vez que avalia a compatibilidade entre espécies cultivadas e o ambiente onde ela será inserida, de modo a caracterizar e delimitar regiões com maior ou menor aptidão, ou seja, com melhor adaptação da espécie. Para o zoneamento edafoclimático da espécie no Brasil, foram observadas as características de clima e de solo dos países africanos que possuem a maior ocorrência natural da espécie em questão. Observando a figura, verificamos as áreas de aptidão edafoclimática para o cultivo da caia evorensis no Brasil, onde em verde significa que a região é apta, em amarelo, apta com restrições leves, rosado, apto com restrições moderadas, laranja, áreas restritas e em vermelho, as áreas não aptas ao plantio da espécie. Metodologia. Na análise, foram consideradas 7 regiões de diferentes estados, onde há registros de plantio da espécie em questão, sendo Boa Vista em Roraima, Formoso do Araguaia e Tocantins, Bonfinópolis em Goiás, Valença na Bahia, Linhares no Espírito Santo, São Mourão em São Paulo e Pompeu em Minas Gerais, sendo avaliadas à luz dos seguintes critérios: índice pluviométrico, temperatura média anual, média do valor total do imóvel e infraestrutura logística presente na região para o escoamento da produção. Os decisores. Foram realizadas entrevistas com profissionais do setor agropecuário interessados no plantio, sendo 2 agricultores e um pecuarista. A avaliação dos decisores foi realizada pelo método Electrimor. O método Electrimor, apresentado por Costerol, é uma proposta de classificação de múltiplos critérios com entrada de peso ordinal que inclui múltiplos tomadores de decisão e distribui as alternativas em categorias pré-definidas. Basicamente, os procedimentos da ferramenta são desenvolvidos em 2 etapas. Primeiro, transforma as preferências ordinais dos critérios em um vetor de peso de critérios. Segundo, integra os critérios vetoriais de diferentes tomadores de decisão. No procedimento de construção das relações de superação, o Electrimor ele utiliza uma adaptação do método Simple Aggregation of Preference Expressed by Ordinal Vectors, o SAPEVO, desenvolvido por Gomes Herol em 1997 para gerar os pesos. Por meio de videoconferência, aos decisores foram apresentados os dados obtidos pela revisão de literatura sobre a espécie Caia evorensis com relação aos critérios em questão, bem como os dados edafoclimáticos e de infraestrutura logística para o escoamento da produção das regiões analisadas.
A natureza do método Electromore também foi esclarecida para que os decisores pudessem realizar suas análises de forma mais clara e consistente. A tabela em questão, ela apresenta os dados compilados para todos os critérios das regiões analisadas. Análise dos critérios. Para os critérios de temperatura e precipitação pluvial, foram considerados os dados edafoclimáticos das regiões africanas de ocorrência natural da espécie, sendo para a temperatura 27,5 considerada como ótima, e para a precipitação pluvial o valor compreendido entre 1.600 a 2.500 milímetros por ano. Para a avaliação da média do valor total do imóvel, foram analisados os valores médios pela tabela do INCRA, e o valor do imóvel é considerado como um critério monotônico de custo, ou seja, quanto maior, pior. Para a infraestrutura logística presente na região, foi verificada a quantidade e variedade das vias terrestres e se há a possibilidade de escoamento por vias fluviais. Para a composição da matriz de decisão, foram atribuídas pontuações aos critérios temperatura média, pluviosidade média, valor total do imóvel e existência de canais navegáveis e oferta de vias terrestres. Aos critérios temperatura e pluviosidade média, foram atribuídas pontuações baseadas em uma escala Likert, variando de 0 a 4, em que 4 representa valores mais próximos aos considerados ideais. Já os critérios de canais navegáveis e vias foram pontuados no que tange a quantidade de opções disponíveis para cada alternativa avaliada. A tabela em questão ilustra a matriz de decisão. Ressalta-se que os valores dos pesos foram calculados mediante a aplicação do primeiro passo do Electromore, enquanto os limiares de indiferença Q, preferência forte P e veto V foram obtidos por consenso entre os decisores. Analisando os resultados, observamos que as alternativas de Boa Vista e Formoso do Araguaia apresentaram desempenhos classe A na análise proposta, tanto nos cenários pessimista quanto otimista, pelas duas formas de obtenção dos limites das classes, podendo ser consideradas como as duas melhores alternativas. Observamos também que os resultados para BH e BN foram bem semelhantes, com somente uma diferença, Pompeu, que foi classificado na classe C na análise otimista para BH e D para BN. Essa semelhança nas classificações das alternativas nos dois cenários oferece maior confiabilidade no processo decisório. Avaliando os fatores que justificam essa classificação, observamos que as duas alternativas com os melhores desempenhos são as únicas que dispõem de canais navegáveis, além de apresentarem os melhores desempenhos combinados nos critérios de temperatura e pluviosidade. Os dois com os maiores pesos obtidos pela análise dos especialistas, o que corrobora com a escolha das duas. O fato de obter a classificação das alternativas em clusters permite ao tomador de decisão escolher dentre as alternativas da mesma classe sem prejuízo de desempenho. No estudo em questão, as duas alternativas consideradas como as mais indicadas, elas apresentaram diferenças consideráveis no custo, cerca de 250%, o que justificaria a escolha natural de Boa Vista como a alternativa mais indicada. Era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço pela atenção de todos nesta apresentação e deixo aqui os meus contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões.